Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos celebrando o domingo da Ascensão do Senhor, dentro do tempo da Páscoa. Estamos já chegando ao final do tempo da Páscoa. Celebramos o Senhor que nos dá a missão de continuar a evangelizar até os confins do mundo. E o Senhor deixa a sua presença através do seu Espírito Santo no meio de nós, para que nós o anunciemos. Também hoje nós estamos dentro da novena de Pentecostes. Próximo domingo estaremos celebrando Pentecostes, antecedendo pela vigília de Pentecostes. E em alguns lugares é costume ter a novena de Pentecostes, ou então a semana de preparação para Pentecostes, desde que no Brasil a ascensão passou para o domingo, de quinta para domingo. E também começa hoje, em nosso Hemisfério Sul, a semana de oração pela unidade dos cristãos. Nós rezamos para que os cristãos vivam unidos, saibam se respeitar e sejam testemunhas de crer no mesmo Deus e seguir o mesmo Jesus Cristo. É justamente para nós uma grande oportunidade de vermos a fraternidade entre os cristãos. E também hoje nós celebramos, comemoramos o único dia que o Concílio Vaticano II instituiu, que foi o Dia Mundial das Comunicações. Esse é o 48º Dia Mundial das Comunicações Sociais e o Papa Francisco colocou um tema que é comunicação ao serviço de uma autêntica cultura do encontro. Então, tudo a ver com o Papa Francisco, que fala muito dessa cultura do encontro, e quando esteve aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ele no Teatro Municipal, ele entre outros momentos também, ele falava da questão do encontro, do diálogo, da importância desse momento da história, sabemos dialogar nesse tempo de tantas tensões e dificuldades. A mensagem que o Papa Francisco faz para esse Dia Mundial das Comunicações já está bem divulgada, só lembrando 3 tópicos. Ele começa dizendo que hoje vivemos num mundo que está a tornar-se cada vez menor, parecendo por isso que deveria ser mais fácil fazer-se próximo uns dos outros. Ele vai lembrar que pode ser que pela comunicação, parece que o mundo ficou menor e parece que seria uma certa facilidade de ter a cultura do encontro, não é? Ele fala que os progressos dos transportes, das tecnologias de comunicação, deixam-nos mais próximos, interligando-nos sempre mais, e a globalização nos faz ainda mais interdependentes. Porém, todavia, dentro da humanidade permanecem divisões, às vezes muito acentuadas. A nível global, diz o Santo Padre, vemos a distância escandalosa que existe entre o luxo dos mais ricos e a miséria dos mais pobres. Frequentemente basta passar pelas estradas de uma cidade para ver o contraste entre os que vivem nos passeios e as luzes brilhantes das lojas. Estamos tão habituados a tudo isso que nem nos impressiona. O mundo sofre de múltiplas formas de exclusão, marginalização e pobreza, como também de conflitos para os quais convergem causas econômicas, políticas, ideológicas e até mesmo, infelizmente, religiosas. O Papa constata que no mundo da comunicação, da globalização, tem tantas diferenças e que nós precisamos de uma cultura do encontro. Ele, ainda dentro dessa mensagem, ele fala que como pode a comunicação estar a serviço de uma autêntica cultura do encontro? E o que significa para nós, segundo o Evangelho, encontrar uma pessoa? Como é possível, apesar de todas as nossas limitações e pecados, ser verdadeiramente próximos uns dos outros? Aí ele vai trabalhar sobre o texto de Lucas 10, quem é o meu próximo? E vai lembrar ainda que não basta circular pelas estradas digitais, ou seja, estar conectados, é necessário que a conexão seja acompanhada pelo encontro verdadeiro. Não podemos viver sozinhos, fechados em nós mesmos. Precisamos de amar e ser amados. Precisamos de ternura. Não são as estratégias comunicativas que garantem a beleza, a bondade e a verdade da comunicação. E assim vai, justamente, Santo Padre discutindo
esse assunto da cultura do encontro, que eu convido você a ler o texto, que é muito bonito, e possa servir de guia, diz o Santo Padre, o ícone do bom samaritano, que cura as feridas do homem espancado, deitando nelas azeite e vinho. A nossa comunicação seja azeite perfumado pela dor e vinho bom pela alegria, e a nossa luminosidade não derive de truques ou efeitos especiais, mas de nos fazermos próximos, com amor, com ternura, de quem encontramos ferido pelo caminho. Não tenhais medo de os fazer de cidadãos do ambiente digital. É importante a atenção e a presença da igreja no mundo da comunicação, para dialogar com o homem de hoje e levá-lo ao encontro com Cristo. Uma igreja companheira, de estrada, que sabe pôr-se a caminho com todos. Não é? Então, nós vemos nessa mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial das Comunicações, esse 48º dia, deve ser para todos nós uma oportunidade de refletir sobre a comunicação no seu progresso e a necessidade de uma autêntica cultura do encontro diante de um mundo tão dividido e tão violento muitas vezes. Nem sempre a questão da comunicação, o progresso, leva ao verdadeiro encontro uns com os outros. E o Santo Padre vai lembrar de não nos furtarmos a estarmos justamente na questão digital e na comunicação, mas que não esqueçamos que deve nos levar a vivermos realmente o encontro um com o outro. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que durante essa semana que continuamos a novena de Pentecostes, nós peçamos a Deus para que nas semanas de comunicação, também a grande comunicação de Deus para conosco, a ação do Espírito Santo nos encontre preparados e abertos a esse grande dom e que nos leve também a nos encontrarmos com os outros e especialmente com os demais cristãos, já que celebramos no Hemisfério Sul, nessa semana, a semana de oração pela unidade dos cristãos. Pessoas que creem em Cristo, no mesmo Deus, não deveriam ser inimigas uma das outras, nem contra as outras, mas deveriam saber realmente viver respeitando-se e querendo-se bem um ao outro. E aí que vamos distinguir realmente aqueles que vivem como cristãos, né? Realmente que levam a sério a palavra de Jesus, do amai-vos uns aos outros, e que esse amor é indistinto, não só para quem é da nossa casa ou do nosso grupo, mas para todas as pessoas. Que essa semana seja de uma grande reflexão para todos e cada um de nós. O domingo da Ascensão do Senhor, que ora vivemos, é o domingo que nos fala justamente que Jesus que termina a sua etapa aqui e deixa a igreja para continuar a sua missão. E diz que essa missão é de pregar o Evangelho em todos os cantos do mundo. Isso aparece nas leituras desse domingo. A leitura primeira dos Atos dos Apóstolos coloca justamente isso, né? Vai lembrar nos Atos dos Apóstolos que Jesus, chegado ao final, justamente, ele, depois de ter dado o Espírito Santo, suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu, né? E disse: não vos pertence a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará forças. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Virá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas aqui, ao redor e até os confins do mundo. Né? E, dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles e uma nuvem o ocultou os seus olhos. E os dois homens que apareceram depois foi dito: homens da Galileia, porque ficais aí a olhar para o céu? Se Jesus, que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir ao céu. Um dia o Senhor voltará. Mas cabe a nós, enquanto isso não acontece, respondermos ao seu chamado. Sereis minhas testemunhas, aqui, ao redor e até o final dos tempos, até os confins do mundo. O Senhor nos prometeu o Espírito Santo para isso. Por isso daí vem todo o trabalho missionário da igreja, toda a missionariedade. Nós somos chamados a evangelizar, não nos podemos furtar a isso, porque esse é o mandato de Jesus, ser sua testemunha. Não podemos obrigar ninguém a ser cristão, mas não podemos deixar de ser testemunhas de Jesus em todos os cantos e testemunhar anunciando em quem nós cremos e como nós cremos. Eis aí, meus irmãos e irmãs,
justamente para todos nós, essa oportunidade e, ao mesmo tempo, essa missão que nos é dado. Né? O Senhor que deixa à igreja essa importante missão. Do outro lado, no Evangelho, nós escutamos também, meus irmãos e irmãs, essa mesma narrativa de outra forma. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. A missão que Cristo nos deixa para que nós andemos pelo mundo anunciando o Evangelho, levando as pessoas a serem igreja, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando aquilo que nos prescreveu. Então, meus irmãos e irmãs, tanto a leitura do Evangelho como dos Atos dos Apóstolos falam desse episódio, mas mais que um episódio, é a missão que a igreja recebe de Jesus para continuar a pregar o Evangelho. Aliás, o fato de celebrar o Dia Mundial das Comunicações, no dia de hoje, é bem claro para nós também que esse pregar o Evangelho, além da presença que nós somos chamados a ter nas várias circunstâncias, também nós somos chamados a utilizar os diversos meios para pregar o Evangelho a toda criatura. E justamente aí está a nossa missão de, conforme passam os tempos, de utilizarmos os modernos meios de comunicação para que o Evangelho seja proclamado. É claro que o grande segredo de pregar o Evangelho é de quem está digitando, de quem está escrevendo, de quem está falando, de quem está gravando, enfim, aí está a necessidade de testemunharmos para pregar o Evangelho no mundo de hoje, complexo e tão cheio de problemas e dificuldades. Meus irmãos e irmãs, recebemos essa missão. A igreja tem essa missão. Por isso, pregar o Evangelho também com a unidade entre os cristãos. Utilizar também dos meios de comunicação, é testemunhar também a sua convicção, em quem você acredita e como você acredita. É realmente toda essa consequência de proclamar essa boa notícia para todos. E por fim, meus irmãos e irmãs, a leitura da carta aos Efésios lembra justamente para todos nós o que nós somos chamados, né? De uma forma, resume um pouco essa nossa missão e essa ação do Espírito Santo em nossa vida. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê um espírito de sabedoria, que revele o conhecimento dele, que nós temos sabedoria para conhecermos justamente o Senhor, que ilumine os olhos do seu coração, portanto a fé, para que compreendais que esperança fosse chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, que abraçamos a fé. Que nós tenhamos esse dom da ação do Espírito Santo, da sabedoria, do conhecimento, né, que nos revele a vontade do Senhor em nossa vida e nos faça suas testemunhas. E justamente aí está, ao pregarmos o Evangelho até os confins do mundo, nós fazemos, antes de tudo, pelo testemunho, pela própria vida. Peçamos a Deus que nos convertamos a cada momento, para vivemos com coerência o Evangelho. Cada dia nos convertemos cada vez mais. Se nos dê a graça de podermos servir, nos colocar a serviço uns dos outros, e ao anunciarmos o Evangelho, sejamos os primeiros a escutar. E que ao comunicar pelos meios de comunicação, ou procurar unidade entre os cristãos, nós, meus irmãos, sintamos essa grande missão e essa responsabilidade que o Senhor nos dá pela ação do Espírito Santo, de anunciarmos e proclamarmos a todos a grande e boa notícia da salvação para todos. Que o Senhor abençoe, proteja e guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.